Boa noite a todos, um grande prazer estar novamente aqui ao vivo com vocês. E nós vamos primeiramente dar os avisos, depois nós vamos fazer a prece de abertura, depois nós vamos fazer a palestra e hoje vamos chamar uma companheira muito querida para estar conosco aqui abrilhantando a nossa live. Nós temos lives diárias, como vocês sabem, todos os dias às 19h30, de segunda a sexta-feira. E no sábado e no domingo, as lives são de manhã, às 10 horas da manhã. Amanhã nós teremos a live com o nosso companheiro Carlos César, e o tema da live é o desafio de um espírita conviver com tantas desigualdades sociais. Interessante essa live do sábado, que o tema dela sempre tem uma relação com a aula que os jovens e as crianças vão ter. Agora nós estamos com o sistema de videoaulas, né? E o tema central das videoaulas são as leis morais. E nesta semana, a lei moral que vai ser estudada é a lei de igualdade. E sendo assim, o tema da palestra tem relação com o tema que as crianças e os jovens vão estudar nas videoaulas. Convidamos a todos vocês que acessem as nossas redes sociais para que possam estar a par das videoaulas, deixar seus filhos, suas crianças também participarem, para que elas continuem a se sentir vinculadas à nossa casa enquanto estivermos com as portas físicas fechadas. E no domingo, às 10 horas também, nós teremos a live com a nossa querida companheira Cidinha, e o tema da live é a parábola do semeador. Agora nós já podemos começar com os nossos avisos, lembrando que agora com as portas fechadas, obviamente nós continuamos com as mesmas necessidades que tínhamos anteriormente. Sendo assim, nós precisamos muito, muito mesmo da ajuda de todos vocês. Basicamente são 3 tipos de ajuda que nós precisamos. Nós precisamos de itens para o nosso lar. Estes itens se destinam às nossas crianças que estão nos abrigos. Elas estão o tempo todo em casa e, sendo assim, as despesas aumentam. As despesas de alimentação, de higiene pessoal e de itens de limpeza. E nós precisamos para esta semana leite em pó integral, arroz, feijão, óleo de soja, café e açúcar. Produtos de higiene pessoal, sabonete, mas exclusivamente o sabonete líquido. Sabonete em barra não é permitido ser usado lá nos abrigos. Lenço umedecido, shampoo e condicionador adulto e papel higiênico. E para material de limpeza, nós precisamos de água sanitária, desinfetante, sabão em pó, detergente, lisoforme, luvas de látex de procedimentos não cirúrgicos e máscaras descartáveis. Lembrando que estes itens não podem ser de fabricação caseira, porque nós temos a supervisão da vigilância sanitária e eles não permitem que sejam usados itens que não tenham um rótulo, um CNPJ de uma indústria, enfim, que seja alguma coisa industrial. Então, é só por esse motivo que nós não aceitamos os itens caseiros, tá? Esses itens devem ser entregues na Rua Managé 78, que é a nova sede do nosso lar. Eles podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. E pedimos que vocês façam a gentileza de informar a Márcia Sena, a nossa Marcinha, de que vão fazer uma doação. A Marcinha vai colocar o telefone aqui na live, por gentileza, como ela sempre faz, mas vou até falar, 99486-4879. Ela já vai publicar aí para quem quiser anotar. Então esse é o tipo de ajuda que nós necessitamos. O segundo tipo de colaboração que nós pedimos é doação para o Mercalar. O Mercalar também está fechado, mas
ele vai reabrir, e quando reabrir e outras pequenos aparelhos domésticos, enfim, todas essas coisas nós aceitamos como doação para o Mercalar, e eles devem ser entregues, esses produtos, na nossa escola profissionalizante, no CENLEP, que fica ali muito próximo do Shopping Anália Franco, na rua Jacó Fati, sem número. Essas entregas deverão ser feitas exclusivamente nas terças-feiras, das 8 às 16 horas. E a terça-feira que for feriado, não há ninguém lá para receber. Então, e a entrada também é pelo portão de baixo, aquele que fica um pouco mais distante da Avenida Regente Feijó. Pedimos que vocês também não nos doem móveis. Nós não temos espaço para trabalhar com móveis. Então, são só realmente esses produtos que nós acabamos de falar, tá? E o terceiro tipo de ajuda que nós pedimos é a doação dos associados ou doações pontuais para as contas bancárias. Porque é claro que mesmo com as portas fechadas, todas as despesas são as mesmas. E nós não temos receita, nós não temos a livraria, a lanchonete, o Clube do Livro, a loja. E então tudo isso nos faz muita falta e nós precisamos que vocês nos ajudem nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Então as doações para o A Caminho da Luz devem ser feitas no Banco Santander e as doações para o Nosso Lar no Banco Bradesco. Os números das contas estão sendo divulgados nas redes sociais, tá? Importante, muito importante que vocês colaborem conosco. E desde já nós agradecemos a colaboração de todos e sabemos que muito em breve vamos poder estar juntos, mas é muito importante que a gente se mantenha nesse vínculo de amor, né? E nesse compromisso que existe por parte de todos nós na manutenção física da nossa casa também. Muito obrigada. Agora nós vamos fazer a nossa prece de abertura e vamos caminho que
Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só no caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Só no caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Lindo o nosso hino, né, gente? Emocionante o nosso hino. Agora, nós vamos fazer, então, a nossa prece de abertura. Vamos, então, cerrar os nossos olhos, agradecendo a Deus nosso Pai, primeiramente pelo dom da vida, pela oportunidade que estamos tendo neste momento de comunhão com os Espíritos de Luz, com o A Caminho da Luz, a nossa casa espírita, e com todos os nossos companheiros queridos, companheiros de trabalho e companheiros presentes agora na nossa live. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber nesta noite e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os atos da nossa vida, agora e sempre. Graças a Deus. Agora então nós vamos para a nossa conversa de hoje. O tema da nossa palestra é Ide e pregai, eis o convite. Jesus, depois que ele partiu, que ele foi crucificado, ele em espírito se comunicou algumas vezes, várias vezes com os seus discípulos. E numa das vezes, bastante direto, digamos assim, né? Ele falou com eles de um modo bastante claro e bastante direto a respeito do que eles deveriam fazer depois da sua partida. É claro que nesse momento de muita dor, neste momento de separação, neste momento onde eles não tinham mais fisicamente o mestre, aquele consolador que sempre estava junto, sempre estava com eles, sempre estava dirigindo os seus passos, eles se sentiram órfãos, portadores de uma tristeza imensa, infinita, ansiosos, perdidos, angustiados, inseguros, não é? Aí Jesus vem e lhes dá esta ordem, na verdade, é mais do que um convite, né? Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha só. Essa citação está no Evangelho de Marcos, capítulo 16. E assim os apóstolos e os discípulos fizeram. O que Jesus fez, né? Jesus os preparou por 3 anos, né, quando esteve convivendo com eles na terra durante o seu apostolado. Eles não foram escolhidos ao acaso. Eles não eram, como se pode imaginar, pessoas ignorantes. Eles não tinham instrução formal, mas eles eram pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas sensíveis, tanto que serem os seus divulgadores, para serem os continuadores da sua tarefa. Quando Jesus esteve com eles, ele os capacitou, deu-lhes todo o subsídio para que eles pudessem ser os divulgadores da sua boa nova redentora. Ele confiou em cada um deles. Ele não olhou para os defeitos, para as imperfeições, para as limitações. Ele olhou para aquele coração que estava pronto para servir e confiou. É muito importante esta confiança, porque quando alguém confia na gente, essa confiança nos responsabiliza. Fica existindo uma relação mais ou menos assim. Ele confia em mim, então eu tenho que dar o meu melhor, não posso decepcioná-lo. E essa confiança também é muito importante no resgate da autoestima, porque o que os discípulos devem ter pensado? Se o mestre confiou a nós esta tarefa de propagar ao mundo o seu evangelho, a sua boa nova, é porque nós podemos.
embora a gente se sinta ainda tão fragilizado, tão pequeno, nós podemos fazer isso. Eles eram seres humanos falíveis, mas sabiam que eles teriam condições de fazer isso. E eles assim o fizeram. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 20, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora, tem um item chamado Missão dos Espíritas. Nesse item tem um trechinho que eu vou pedir licença para ler para vocês. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Olha só que interessante, né? Ele fala umas coisas aqui que são bem atuais para os momentos que nós estamos passando. Sacrificar os hábitos. Quantos hábitos nós mudamos nesses poucos meses? O nosso trabalho mudou radicalmente. Muitos estão em casa trabalhando home office, outros estão fazendo horário reduzido, estão em outro espaço físico. Mudanças radicais, mudanças muito importantes. Muito trabalho virtual, coisa que a gente não tinha nenhum hábito, não é? E ocupações fúteis também deixaram de existir. Vejam, hoje abriram-se os shoppings. Quantos de nós vamos sair daqui para ir comprar uma bota, uma bolsa, uma blusa? Para quê? Não é? É fútil hoje, é desnecessário. Então, para que a gente também consiga estar apto para essa divulgação, como nós vamos falar daqui a pouco, é preciso que a gente se ocupe do que é realmente útil, do que é realmente importante, do que é realmente essencial, não é? No mesmo item, ele ainda continua dizendo: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor, com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Quando Jesus se foi, conforme dissemos, os apóstolos se dividiram, né? Eles saíram de 2 em 2, conforme Jesus tinha lhes falado, não é? E começaram a divulgação do Evangelho. E conforme eles iam trabalhando nisso, eles iam formando núcleos de cristãos. Então formavam um núcleo em uma cidade, outro em uma outra, outro num vilarejo. Ficaram vários núcleos de cristãos espalhados, não é? Em Corinto, a cidade de Corinto, se formou um núcleo muito grande. Esse núcleo começou um pouco depois da partida de Jesus, porque quem implementou lá todo esse estudo, toda essa sistematização do estudo do que Jesus passou, foi o apóstolo Paulo. Olha, gente, Paulo é o top star das nossas lives, hein? Ele é citado em todas as lives, podem reparar. Mas por quê? Porque ele foi o apóstolo que mais divulgou Jesus, não é? Já falamos disso em lives anteriores, nossos companheiros também já falam. A Rosa é a campeã em falar de Paulo, mas hoje também vou falar um pouquinho dele. Então, lá em Corinto, Paulo preparou aqueles cristãos, não é? E era interessante porque, como eles eram itinerantes, muitas vezes era preciso uma carta de apresentação quando eles iam a um lugar diferente, porque aquela comunidade cristã poderia não reconhecê-los. Aí Paulo diz que os de Corinto, aqueles fiéis, eles já não precisavam mais das cartas escritas. E ele diz assim: porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministradas por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas no coração. Então, ele dizia que os fiéis já eram eles mesmos as cartas do Cristo, a carta viva do Evangelho do Cristo. Olha que coisa interessante, não é? Então, como é
ter impresso no coração a boa nova de Jesus. Como é ser essa carta viva? Será que é falar aqui na live, falar na tribuna do A Caminho da Luz, falar em uma igreja, falar em uma praça, divulgar o evangelho? Será que é isso que é ser a carta viva? É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Aliás, isso, embora seja um grande desafio, a gente estará aqui falando, é a parte mais fácil, devo lhes dizer. Porque a parte mais difícil é cuidar muito para que as nossas ações não desmintam as nossas palavras. Então, quando ele fala em carta viva, ele quer dizer que deve haver o estudo do Evangelho, a divulgação do Evangelho, mas essas palavras, elas devem vir somadas a ações. Isso sim, transforma-nos em cartas vivas. Então, vamos cuidar, né? Para que possamos realmente ser estas cartas vivas. No Evangelho de Mateus, Jesus fala também uma coisa muito interessante para nós. Ele diz que nós somos o sal da terra. Vou ler o textozinho para vocês. Vós sois o sal da terra, se o sal perder o seu sabor, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Jesus falava sempre de uma maneira bem simples, usando exemplos do dia a dia, exemplos fáceis de entendimento, não é? Então, por que ele se refere ao sal? Porque vamos imaginar um prato uma receita muito elaborada. Uma receita preparada com a quantidade certa de sal. E essa quantidade, geralmente, é bem pequenininha. Com uma colherzinha de café, geralmente, já dá para um prato inteiro. Um outro prato da mesma receita, preparado sem nem 1 grama de sal. O que acontece com esses alimentos? O sabor daquele que tem sal é muito realçado. Então, o sal, ele faz a diferença no sabor do alimento. Aí, Jesus usa essa metáfora para nos mostrar que nós, sendo o sal do mundo, o sal da terra, nós podemos ser a diferença no mundo em que vivemos. Isso é uma utopia, será? Será que isso é possível? Claro. Jesus não disse nada que não é possível nós realizarmos. Difícil? Claro que sim. Mas impossível não, né? Então, como é que nós podemos ser este sal da terra? Praticando boas ações. Uma ação, por menor que seja, ela tem o poder de transformar, não é? Faz a diferença. E o apóstolo Tiago ratifica essa fala de Jesus, esse ensino de Jesus. Obras é inútil, porque não faz diferença nenhuma. Então, o que adianta eu dizer que eu estou com o meu coração repleto de fé, se eu não faço nada? O Evangelho é claro, ele fala que a nossa fé tem que ser ativa. Porque sem obras ela é morta. E ainda a doutrina espírita nos diz, para fortalecer mais ainda esse ensinamento, que fora da caridade não existe salvação. Então é preciso que nós façamos alguma coisa, que a nossa ação seja sempre pautada no Evangelho de Jesus. Aí Jesus continua, no mesmo texto de Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, para que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. A nossa vida deve iluminar todos à nossa volta.
Então, e as nossas boas ações servem para glorificar a Deus. Nós sempre pensamos que foi nos ensinado que glorificar a Deus é cantar louvores, é ficar fazendo preces. Isso é importante, não estou dizendo que não. Porém, a maneira mais eficaz, a melhor maneira de se louvar a Deus é quando nós agimos pautados no seu evangelho. Ainda mais uma questãozinha que está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí uma pergunta, diz assim: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais são os sinais que reconhecemos aqueles espíritas que estão no caminho bom? Aí vem a resposta. Essa resposta foi dada pelo espírito Erasto, em Paris, no ano de 1863. Então ele diz assim: eles serão reconhecidos pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Serão reconhecidos pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Serão reconhecidos pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem a sua lei, estes são os escolhidos. Então vejam, o que é essa coisa do triunfo da lei, não é? Quando nós estamos em concordância com a lei divina, é uma vitória. A lei divina estamos mesmos, não é? E ele fala que estes são os escolhidos. Mas vejam, quem escolhe? Será que Deus fica apontando com o dedo? Jesus seleciona quem é que vai praticar o bem, quem é que vai praticar o mal? Claro que não. Esses escolhidos somos nós que fazemos a escolha. Então, se nós escolhemos estar de acordo com a lei divina, se nós escolhemos praticar o bem, se nós escolhemos pregar o Evangelho do Cristo, nós estamos escolhendo esse caminho. Por isso que nós somos os escolhidos, não é? Aí quando Jesus fala ide, no tempo lá dos apóstolos, quando ele falava ide, era para sair a campo, para cobrir toda a extensão da terra, levando a sua mensagem. Hoje, não há necessidade de nós nos locomovermos para isso. Hoje nós estamos divulgando o Evangelho do Cristo dentro da nossa casa. Então não tem mais necessidade de que nós tenhamos que sair. Não há necessidade de deixarmos tudo que é nosso, de deixarmos a nossa família, de deixarmos a nossa vida profissional para nós nos tornarmos missionários. O convite é mais amplo. O convite ele vai de uma maneira muito mais interior. Ele diz para a gente ir e pregar, mas a gente precisa começar aqui, começar a ser o exemplo, não é? É por isso que siga começar esse nosso processo de transformação. Existem desafios infinitos. E aí é que nós devemos persistir na nossa tarefa. Agora é um período que estamos vivendo inúmeros desafios, mas é o momento de provar a fé. É o momento de ser a carta viva, não é? Lembra quando nós chegamos no Caminho da Luz? A Cláudia falou na terça-feira isso na sua live, e eu compartilho plenamente da opinião dela. Quando nós chegamos no Caminho da Luz, nós chegamos portando dores, portando dificuldades, chegamos perdidos. Aí nós fomos acolhidos, nós fizemos uma assistência espiritual, nós começamos a nos interessar pelo estudo, nós estudamos o Evangelho, nós estudamos as obras básicas, nós compreendemos o que é mediunidade e nós nos capacitamos
o centro espírita, a casa espírita, no seu estudo, no seu curso, nos capacitou para o trabalho. Não tem semelhança com o que aconteceu lá com os discípulos? Eles se capacitaram para depois poderem trabalhar. E um detalhe importante é que sempre confiou-se em nós. Todo trabalhador do A Caminho da Luz é digno da confiança irrestrita da direção da casa. Então, Dona Marlene sempre nos recebeu de braços abertos, e hoje os médios, nós que somos os seus seguidores, não é? Também tentamos fazer isso, receber todos de braços abertos, confiar em todos os nossos trabalhadores, não é? E todos aqueles que estão ligados ao A Caminho da Luz. Então existe uma semelhança, não é? Hoje nós temos a responsabilidade de manter o A Caminho da Luz, deixá-lo crescer, sempre acolhendo, sempre amparando, sempre recebendo, como é feito há 45 anos, né? A gente estava dizendo que sempre existem desafios, sempre existem dificuldades. Paulo também disse isso numa das cartas aos Coríntios. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É uma situação, isso repete hoje, não é? Porque nós vivemos num mundo de expiação e provas, e nós vamos ter inúmeras provas que provar, não é, a nossa fé de evoluir e de progredir. Agora uma pergunta, não é? Será que é necessário a gente realizar uma grande obra, um grande feito para divulgar o Evangelho, para ir e pregar? Ou será que as pequenas coisas também são o pregar o Evangelho? Uma palavra, um acolhimento, um alimento gostoso que a gente prepara com carinho para alguém que gosta e que a gente também tem amor. Uma maneira de ajudar a uma pessoa que está necessitada, a sensibilidade de perceber quando o outro precisa de ajuda. Tudo isso é pregar o Evangelho de Jesus. E hoje nós temos inúmeras oportunidades de fazer isso, não é? O livro Ave Luz, ele vai aparecer ao contrário. Esse livro é maravilhoso. É um livro de João Nunes Maia, psicografado, e quem dita o livro é o Espírito Shaolin. Esse livro ele tem 50 capítulos, onde ele relata as conversas que havia entre Jesus e os discípulos na cidade de Betsaida. Betsaida, na verdade, era uma vila, não é? Um pequeno local que ficava na Galileia, era uma aldeiazinha. Mas essa aldeia já tinha esse núcleo de cristãos, porque Jesus, todo final de tarde, ele se reunia com os discípulos para conversarem, para finalizarem o seu dia. E ele fala, num desses capítulos, interessante que cada capítulo relata uma dúvida que os apóstolos tinham em relação a qualquer coisa. E Jesus trata do tema. Então, quando se fala no ide e pregai, ele diz assim: se o ide e pregai tem variadas modalidades que possais escolher, a que mais me agrada é a pregação pelo exemplo. Quem fala é Jesus. A palavra bem orientada é um sopro de luz na consciência de quem ouve, mas o exemplo é a caridade de Deus que nunca se desfaz. Então, quando nós exemplificamos o Evangelho, nós estamos sendo emissários divinos. Não é interessante isso? Porque nós estamos, pelo nosso proceder, nós estamos
levando a caridade de Deus adiante. E aí sim, né, nós estamos sendo as cartas vivas. E Jesus nos concita a passar por essa existência física, deixando pegadas. O que são essas pegadas? Quais são essas pegadas? Claro, são esses exemplos, não é? Esses exemplos que vão ser lembrados e que as pessoas vão ter vontade de seguir no futuro. Olha, ela fez isso, deu certo, eu vou fazer também igual, não é? Então, esses exemplos, eles são muito importantes. Embora nós sejamos pequenos, imperfeitos, cheio de defeitos, não é? Cheio de imperfeições, mas nós temos um desejo sincero no bem. E demonstrando esse desejo sincero no bem, nós conseguimos transformar aquele exemplo, não é? Dando a ele vida. Importante isso, né? Ainda no livro Ave Luz, tem um trecho, bem no final do livro, quando Jesus faz uma prece por aqueles que iriam ficar, seus discípulos, seus apóstolos, seus seguidores. Aí ele diz assim, Jesus falando com Deus, nosso Pai: dá-nos o poder de saber usar a inteligência, para que se possa transformar em bondade nos caminhos do coração. Lembra que nós, como espíritos, nós evoluímos em duas asas, a inteligência e a moral. A inteligência geralmente se desenvolve primeiro, não é? A moralidade se desenvolve mais lentamente. Então, para nós conquistarmos os valores espirituais, é preciso usar a inteligência. Por isso que ela vem primeiro, não é? Por quê que é preciso usar a inteligência? Porque senão nós não conseguiremos discernir muito bem as coisas. Quando nós usamos a inteligência, nós conquistamos tesouros que a ferrugem não corrói e os ladrões não levam. Aqueles tesouros que são nossos, que nós vamos levar lá naquela malinha quando formos para a espiritualidade, quando voltarmos para a nossa casa, né? E esses valores, esses tesouros, eles não são nada mais do que conquistas. E nós ficamos pensando, né? Qual que seria a conquista mais importante que vai nos ajudar a ser essa carta viva, a ser esse divulgador, a ser essa pessoa que transforma, a ser essa pessoa que leva a caridade de Deus? O que nos facilita mais, né? Para que a gente possa se apropriar desses valores, não é? E nós pensamos na paz interior, porque se nós não tivermos paz interior, nós vamos conseguir fazer muito pouco. A gente vai estar sempre revoltado, indignado, com raiva. A gente vai estar com raiva de todo mundo, com raiva de nós mesmos, com raiva de tudo que nos acontece, e nós não vamos ter condições de levar a luz aos outros, porque aqui dentro não tem luz. Aqui dentro está um tumulto, está muito complicado. Então, o livro Fonte Viva, de Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier, no capítulo 53, ele tem uma falazinha bem pequena que nos mostra bem essa importância. Ele diz assim: viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, para que a gente consiga deixar pegadas luminosas, é preciso que a gente cultive a paz interior. É um processo de conquista, como é a conquista de todas as demais virtudes, não é?
Então, quando nós estamos em paz conosco mesmos, nós estamos em paz com os outros, nós estamos em paz com o mundo, nós estamos em paz em relação a tudo, as coisas que nos acontecem, sejam ruins, sejam difíceis, mas nós vamos vê-las com olhos bons. Nós vamos vê-las como lições, como aprendizados. Nós não vamos estar naquela guerra interna, naquela coisa que nos sacrifica, não é? E quando nós estamos em paz conosco, nós também estamos em paz com o outro. Porque quando nós não temos um autoconhecimento, nós desconhecemos uma série de coisas que estão aqui. E quando nós nos incomodamos com o outro, nós nos irritamos com o outro, nós temos aquela guerra com o outro, nós estamos vendo esse outro como um espelho nosso. Porque aquilo que nos incomoda muito no outro está aqui, ó. Aqui dentro. É importante a gente refletir isso, né? Quando aquela pessoa nos incomoda demais, pode ter certeza que aquele defeito tem a ver conosco. Mas quando a gente não se conhece, nós não temos a menor condição de avaliar isso. E a gente fica sempre jogando a culpa no outro. Então, como é esse processo, não é, de conquista da paz interior? É um processo que exige coragem de entrar lá dentro, né? E também precisa e muito da vontade de mudar. Então, da paz interior advém a prática da indulgência, porque quando nós estamos em paz, nós relevamos os efeitos dos outros ou nem sequer os vemos. A gente faz vista grossa, ou então nem percebe. Está tão bem aqui dentro que o exterior pouco nos atinge, não é? Então, isso suaviza as vicissitudes, torna a vida muito, muito mais leve. Nós não vamos mais julgar o outro. Tem uma fala da Madre Teresa de Calcutá que diz assim: se você julga as pessoas, você não tem tempo de amá-las. Não é verdade? Nós vamos aprender a ser tolerantes. Nós vamos tolerar muito mais as dificuldades que nos são apresentadas e também as pessoas. E vamos praticar a alteridade. O que é alteridade? É respeito ao outro integralmente, incondicionalmente, como ele está. As ideias dele podem ser muito diferentes das nossas. Podemos não concordar com nenhuma delas. Podemos não concordar com as atitudes dele, com o trabalho dele, com a religião dele, com opções de vida. Podemos não concordar com nada, mas temos o dever de respeitá-lo como ele está. Então, como é que nós podemos acolher o nosso próximo, amar o nosso próximo, como Jesus nos fala, se nós não respeitamos o seu direito de ser diferente de nós? Mas eu acho que ele está errado. Tudo bem, ele só vai mudar quando ele quiser, porque enquanto ele não quiser, ele não vai mudar. E também vai nos ajudar a desenvolver a capacidade de sacrificar o ressentimento. O que é isso, né? Quando alguém nos faz alguma coisa, nós ficamos ressentidos, nós ficamos magoados. E por que não dizer, nós ficamos com raiva. E aquilo vai ficando, nós vamos ressentindo. Então, quando nós temos essa paz interior, nós sacrificamos isso, não importa. Fez alguma coisa que eu não gostei? Paciência, vou deixar passar, não é? Eu vou sacrificar o meu ressentimento. E aí nós vamos também começar a exercitar a prática do perdão. O perdão se inicia no pensamento, né? Aí eu penso, preciso perdoar aquela pessoa. Aí vem uma vontade de perdoar. Porque, na verdade, quando nós estamos ressentidos, quando nós estamos com raiva, aquilo nos incomoda muito. Aquilo toma todo o tempo da nossa vida. Então, não é saudável, nem física, nem mental, nem emocional e nem espiritualmente. E nós precisamos nos libertar. Quando nós
começamos a pensar nisso e vem essa vontade de perdoar, aí o perdão chega ao coração. E quando ele chega ao coração, ele se consolida, não é? A gente perdoa, a gente não esquece aquilo que aconteceu, mas a gente ressignifica. Ou seja, a gente olha com outros olhos. Aí a coisa fica diferente. E para finalizar a nossa conversa de hoje, eu vou tomar a liberdade de ler a prece que Jesus fez a Deus nosso Pai em relação aos discípulos e aqueles que ficariam na sua partida na terra. Também está no livro Avilus, no último capítulo, tá? Diz assim: grande força do universo, permite que tua bondade nos faça bons, que tua alegria nos faça alegres, que a tua luz nos ilumine, que teu labor nos faça trabalhar, que a tua perfeição nos faça melhores, que o teu amor nos faça amar, e que tu, morando em nós, Senhor, a renúncia se transforme em contentamento, o desprendimento em dever, a instrução em hábito, a educação em norma de vida, a gentileza em doação diária e a caridade em gema divina que brilha em todos os sentidos. Glória a ti por todas as glórias do universo. Assim seja. Essa súplica nos ajuda a entender o que é internalizar Jesus, não é? Aí quem quisermos nós, não é? Ao final de um tempo, podermos dizer o que Paulo disse: não sou eu que vive, mas o Cristo vive em mim. Que brilhe a nossa luz. Temos ainda uma pergunta que nos foi mandada pela Luana Santos. Ela diz assim: como tentar pregar o Evangelho para pessoas que não acreditam na imortalidade da alma e na reencarnação? Acredito que durante a nossa fala nós já tenhamos dado essa resposta, não é? Como é que nós vamos pregar? Se ela não acredita, não adianta falar, não adianta demonstrar por palavras aquilo que está aqui, que nós acreditamos. É preciso pregar pelo exemplo. E quando aquelas pessoas que nos cercam perceberem que nós estamos nos tornando melhores, eles vão começar a perceber que a nossa religião é boa, que nos transmite paz, que nos transmite tranquilidade e que nos torna pessoas mais caridosas, mais gentis, mais afáveis. Então, essa mudança interior, ela é sim percebida pelos demais quando nós tentamos praticar o Evangelho de Jesus. E essa é a melhor maneira que nós temos de divulgar o Evangelho de Jesus. Só para a gente fechar, vou falar os livros que eu usei. Eu usei o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia Sagrada, a Fonte Viva, de Chico Emmanuel, Consolador, do Chico Emmanuel, e Avilus, João Nunes Maia e Shaolin, tá bom? Agora eu vou chamar uma companheira muito querida para estar conosco. Vou tentar, né, gente? Vamos ter bastante fé aí para que a gente consiga. Já achei. Esperando um pouquinho. Ela está se conectando com a gente. Olá, boa noite, minha amiga querida. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lúcia. Grande prazer ter você conosco. Muito obrigada, muito obrigada. O prazer é todo meu, a saudade é muito grande. Agradeço sua generosidade por poder compartilhar e a generosidade de toda a diretoria em acreditar em nosso trabalho e uma saudade imensa de todos. Assim matamos um pouquinho a saudade, não é? Não é generosidade, não, é carinho. Melhorou. Isso é bálsamo, A Conceição vai fazer agora, então, a nossa prece de encerramento, tá? E depois então, nós vamos lá, colocar
depois nós vamos colocar uma música, tá? Acho que dá tempo, sim. Acredito. Pessoal, vamos lembrar, se vocês puderem, coloquem as águas, para que elas sejam fluidificadas durante a oração. E vamos agora juntos, como uma família Caminho da Luz, convidamos a todos a cerrar os seus olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, do seu lar, envolvendo com uma luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes em nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam nesse momento envolvidos em nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de orações, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, que eles sejam envoltos em todos com muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência, e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados agora sob o alto de nossas cabeças, iluminando nosso cérebro, atuando em nossos pensamentos, para que esses pensamentos sejam lúcidos, otimistas e repletos de esperança e de fé. Esses fluidos curadores ajudam-nos agora a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança, a tristeza e todos os pensamentos que nos afligem. Esses fluidos atuam também em nossos sentimentos. O perdão e ao perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso agora é irrigado por fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, proporcionando-nos saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso emitindo com força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolva toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Por nosso país e por nossos dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e que governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize mais e mais da importância de seu papel no processo de regeneração pelo qual estamos todos passando. Por nosso A Caminho da Luz, este farol intenso e luminoso, para que ele se intensifique a cada dia, alimentado pelo nosso amor, pelo amor que nutrimos por esta casa de luz que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito nos uniram em família, formando a família Caminho da Luz, se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que todos estamos atravessando. Por nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e que receba o que mais necessita. Que seus lares sejam protegidos e abençoado. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas e que nesse momento estabeleça-se definitivamente a união entre os dois planos. Que assim seja, graças a Deus.
Então, que Nossa Mãe Maria inunde com seu amor os nossos corações, nesta noite e em todos os nossos dias. Com suas despedidas. Boa noite a todos vocês. Foi um grande prazer encontrá-los. E principalmente no dia de hoje, né? Um dia que se diz dos namorados e somos todos enamorados pelo caminho da luz e por Jesus Cristo. E por toda esta família. Um grande beijo no coração de cada um, muita saudade e até o momento em que nós nos encontremos fisicamente, porque espiritualmente estamos todos juntos. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Um grande beijo para você. Um beijo para vocês. Um grande beijo obrigada. a todos vocês. Amo Foi uma honra. Muito obrigada. Do fundo do coração, tá bom? Uma honra. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.